Motivos de sobra para agradecer a Deus. Glória a Deus. Dê um sorriso então, dê um sorriso para alguém que está perto de você. Dá um sorriso para mim aqui, só para eu ver tua alegria. Glória a Deus. Tem alguém que tem fome da palavra de Deus? Querido, eu não sei como que é com você, mas eu não vejo a hora de chegar uma quarta-feira, irmão. Quando chega sexta-feira, quarta, domingo, é minha alegria, irmão. É minha alegria, eu fico alegre, eu fico feliz, hoje Deus vai fazer alguma coisa nova. Eu tenho umas linguagens diferentes com Deus, eu digo, hoje Deus vai aprontar, hoje Deus vai fazer um negócio que a gente nunca viu ainda. E eu sei que Ele vai fazer isso nessa noite. Amém? Glória a Deus. Você que tem uma Bíblia, abre ela, por favor. Os nossos pastores não estão aqui. O pastor Jonatas está na Casa Branca, lá do Panamá. Isso é governo, irmão. Que acompanhou as stories dele, viu? Ele e mais uma equipe missionária está lá no Panamá para fazer parte da festividade. Fizeram um encontro com Deus lá, pessoas foram transformadas. E a pastora Andressa, pelo que eu vi, ela está em Porto Seguro, fazendo inveja para a gente. Está numa conferência lá com várias nações juntas. Algo poderoso. Está no útero da nação brasileira, irmão. O Brasil foi inaugurado lá em Porto Seguro. Foi lá que entraram. Ela está no lugar mais profético da nação brasileira. Irmão, eu não vejo a hora deles voltarem. Quando eles voltarem, se eu não puder sentar na frente, eu vou sentar aqui em cima no púlpito, só para receber do que eles têm a oferecer para nós, depois de dias intensos. Vamos lá para a palavra? Efésios capítulo 5, versículo 17. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está aqui no telão. Se você não enxergar o telão, irmão, aí você precisa de oração. Telão desse tamanho dá para ver. Até que é míope ver isso aqui. Glória a Deus. Está escrito assim na minha Bíblia. Eu quero que você acompanhe comigo. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Verso 18. E não vos embriagueis do vinho no qual há contenda ou há excesso, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando ao Senhor no vosso coração. Verso 20, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e ao Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Coloca a sua Bíblia no assento, por favor. Feche seus olhos, vamos orar rapidinho. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Faço menção da sua própria palavra nessa oração. Tua palavra diz que um semeador saiu a semear, Senhor. E algumas terras, houve terra espinhosa, houve terras que a semente ficou no caminho. Mas a tua palavra diz que também que teve terras que produziu frutos a 30, 60 e assim por um. Eu estou na condição de semeador, Senhor. A tua palavra é a semente. A minha oração aos meus irmãos é que o Senhor encontre em nós uma terra fértil, para que produza frutos da nossa vida, Senhor. Frutos do nosso casamento, fruto na nossa área profissional, fruto na nossa área financeira, na nossa área espiritual, em todas as áreas que nós estivermos inseridos. Nós honramos, entregamos um tributo ao Senhor. Nós sentamos agora para aprender mais da sua palavra. Fala o Senhor, que se cale a voz do Lucas nessa noite, e somente o teu Espírito nos ministre, Senhor. Em nome de Jesus, quem crê nisso, diga amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Querido, nós acabamos de ler uma palavra muito conhecida no nosso meio, nós falamos muito sobre isso. E há todo um contexto por trás dessa palavra, há coisas poderosas que nós podemos extrair, exaurir desse texto e aplicar no nosso dia a dia. Eu quero ser bem rápido porque a hora já se foi. E eu fiz um voto comigo mesmo que eu queria ministrar que nem a pastora Andressa em 40 minutos. E eu vou me dedicar para isso. A Bíblia diz, no livro de Efésios, é uma carta escrita por apóstolo Paulo. Paulo estava de semi-aberto, irmão. Ele estava numa prisão domiciliar, aguardando o seu julgamento sobre a custódia romana, e ele começou a escrever uma carta à igreja de Éfeso. E a carta à igreja de Éfeso é uma carta que
ela fala muito de unidade, ela fala muito da unidade da igreja. Nós estávamos cantando aqui agora, Senhor, nos ensina a ser família. Porque a maior dificuldade da igreja é isso. Estava conversando esses dias com uma das pessoas próximas a nós. E a dificuldade de muitos cristãos é entender o valor da unidade e olhar pela ótica da graça todas as coisas. Lucas, explica melhor. Eu vou explicar para você entender. E talvez isso vai derrubar algumas muralhas na minha e na sua vida. Quando nós falamos de unidade, nós falamos de pessoas imperfeitas falando de perfeição. É por isso que muitas pessoas vêm para o caminho, vêm para a igreja, vêm para a presença de Deus e depois se afastam. E eu tenho certeza que só eu vivi isso, mas ninguém, irmão. Eu acho que é uma coisa exclusiva minha com Deus. Que eu já fui frustrado por homens. Eu tenho certeza que só foi eu, mas ninguém. Só eu fui frustrado. Lucas, irmão, eu fui. Nossa, Lucas, mas você foi frustrado por homens? Homem é tão perfeito. Pois é, só comigo eles erraram. E eu já sofri isso. E eu aprendi algo no discipulado. Eu aprendi algo com o meu pastor, que nós precisamos mudar nossa ótica muitas das vezes. E falando de unidade, nós precisamos entender que nós estamos falando da igreja, nós estamos falando da família de Deus, onde pessoas imperfeitas, irmão, isso não é uma exclusividade do Ministério IAP ou de qualquer outra igreja, se é no Brasil ou fora do Brasil. Isso está no ser humano. Pessoas imperfeitas procurando a perfeição por meio do Espírito Santo. E Paulo está dizendo à igreja de Éfeso que nós precisamos ser um. Fato é que ele escreve depois na sua carta, ele diz: há só uma fé, há uma só crença, há um só batismo. Nós precisamos aprender a ser um. Ô Lucas, o que você aprendeu no meio da sua caminhada cristã? Mesmo com pouco tempo, eu aprendi a mudar minha ótica, irmão. Eu penso, tem pessoas que olham para o homem, pensa, e mais tarde nós vamos falar sobre isso um pouco mais profundo, e pensa, cara, essa pessoa é tão imperfeita, como tem a cara de pau de ir para a igreja, como tem a cara de pau de pregar, como tem a cara de pau de cultuar a Deus. E logo eu penso diferente, eu não penso dessa forma. Eu penso, cara, a graça de Deus é tão poderosa e ela é tão profunda que mesmo a pessoa pecando, mesmo a pessoa errando, mesmo a pessoa falhando, Deus ainda recebe ela todos os dias e ainda usa ela de uma forma poderosa. Aí logo eu olho e falo, cara, a graça de Deus é profunda e é riquíssima. E eu não consigo parar no homem, eu só penso na graça, eu ando pela graça, eu busco a graça dele. Lucas, por que você está falando isso? Porque eu quero aprender, eu quero ensinar aquilo que eu aprendi com o Senhor, irmão, esse esboço. Eu fiz ele no metrô. Eu fiquei sabendo que ia ministrar e eu estava no metrô. E eu estava lendo um livro, eu tive uma curiosidade, fui pesquisar algo na Bíblia, irmão. Aí saiu um esboço. Eu preciso aprender o que Paulo está nos ensinando. Olha o que ele diz no verso 17. Não ande como insensatos. Entenda qual que é a vontade do Senhor. Verso 18, mais poderoso. Não vos embriagueis do vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu quero aplicar esse texto para nós entendermos o que é andar cheio do Espírito Santo. Nós temos um entendimento deturpado, um entendimento errado, acreditando que andar cheio do Espírito Santo é andar no Kama Sutra, é andar virando no avesso, é dando cambalhota, é 3 arrotos para cá, 2 pulinhos para lá. Não, isso não é andar cheio do Espírito Santo. Porque Saul profetizava e foi rejeitado por Deus na escola dos profetas. Não é andar cheio do Espírito Santo. Andar cheio do Espírito Santo é andar debaixo de uma outra perspectiva, um outro entendimento, uma outra realidade, numa realidade transcendente, debaixo de uma graça, de um amor, de uma autoridade e de uma revelação divina. Quando Paulo escreve isso, ele escreve também confrontando a idolatria do povo de Éfeso. O povo de Éfeso adorava o Deus Baco, um Deus da cachaça, um Deus do vinho. E ele estava dizendo, não adore a Deus Baco, adore ao Espírito. Enchei-vos do Espírito, porque essa bebida que vocês estão bebendo dá contenda, dá difamação, dá problema. Mas ser cheio do Espírito Santo dá unidade, dá transformação, dá restauração, dá destino para pessoas que estão sem destino, dá esperança para os desesperançados. Lucas, o que anda cheio do Espírito Santo? Nós vamos chegar lá. Mas atente ao texto, verso 17. Não vos embriagueis com vinho, é uma afirmação, irmão. Não é uma suposição, não é, não, se devo, não, ele está dizendo, não faça isso. Não entre por essa rota, não entre por essa linha. Eu aprendi algo.
Eu não lembro se a fonte é confiável, mas comigo deu certo, irmão. Que você só pode curar um vício com outro vício. Eu tinha vícios. E aí eu troquei meus vícios. Eu nunca imaginei passar um final de semana sem beber cachaça. Eu nunca imaginei. Eu dizia, como que eu vou rir? Eu sou tímido, eu não vou conseguir dar risada. Aí eu descobri o Espírito Santo. Aí um dia eu fui cheio da presença dele, irmão. E é por isso que eu digo, se eu estou pregando aqui, saiba que eu não estou aqui numa forma sã. Eu não estou de uma forma comum aqui. Aqui eu estou tomado pela graça e pelo poder de Deus. Porque em sã consciência eu não tenho autonomia para fazer isso. Eu não tenho coragem para fazer isso. Eu tinha alguns vícios no mundo de droga. Aí eu mudei, agora eu gosto de chocolate. Todo dia, irmão. Chocolate e café. Todo dia, irmão. Mudei os vícios. Então o convite de Paulo é esse. Em vez de vocês ficarem enchendo-se de coisas terrenas, adore ao Espírito, se encha dele. Mas o que é mais interessante é que essa palavra enchei-vos no grego é um verbo ativo de algo diário. Não é dizendo enchei-vos no culto, enchei-vos no encontro, enchei-vos no encontro de pé. Não, é ante cheio do Espírito Santo. É todo dia isso, é um convite diário para mim e para você. Tomado pela glória e pelo poder de Deus. Lucas, como é possível? Vamos chegar lá, mas o verso 19 vai começar a destrinchar algumas características de alguém que é cheio do Espírito Santo. Põe aí, por favor, Efésios 5:19. Enchei-vos do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, como que fala? Fala em salmos, fala em hinos, fala cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Lucas, quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que anda adorando a Deus incessantemente, irmão. É uma pessoa que anda salmoditando, que anda poetizando a Ele, que anda cantando hinos espirituais. É por isso que nós dizemos aqui que nós não escutamos música do mundo. Música secular não é conosco. Por quê? Porque nós somos cheios do Espírito. E nós cantamos o quê? Nós cantamos Yeshua, Hamashia. A tua graça me basta, o teu amor me sustenta. É só isso que eu quero, é só isso que eu desejo. Quando, Lucas? No culto? Não, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é todo dia. Todo dia. Durante esses dias eu escutei um pastor dizer eu não vou ofender ninguém, irmão. Eu prometi para o meu pastor que eu ia ser mais educado no altar. Mas Mateus, livrando de menos um processo. Mas um cara dizendo na internet, perguntando, música secular é pecado? E ele dizendo, eu nunca escutei uma música que não é do mundo. Brincando. É porque ele nunca leu a Bíblia inteira. Porque se ele ler Isaías 6, a Bíblia vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, o trono estava vazio. Aí Deus abre a visão do profeta e diz, Isaías, olha para o trono. Quando ele olhou para o trono, a Bíblia diz que ele começou a olhar, e tinha um querubim adorando a Deus. 2 asas batiam, 2 asas cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e uma canção que não é do mundo era cantada. Que canção é essa, Lucas? Era a canção Kadosh, 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 Yahvé Sebaot, Kadosh, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Você está querendo dizer o que, Lucas? Que nós somos uma pessoa cheia do Espírito Santo e andamos salmoditando, cantando, entronizando uma canção para Ele que é transcendente. Essa canção não é do mundo, essa canção é do céu. Essa canção não é terrena, essa canção é eterna, ela vem do alto. É por isso que pessoas cheias do Espírito Santo só canta músicas de adoração e de cânticos, irmão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, alguém diz, vamos escutar isso, está dizendo o que? Está dizendo aquilo, eu não quero isso. Eu quero música que fala da eternidade. Eu quero músicas que falam do meu Senhor. Por quê? Porque Ele habita no meio dos louvores do povo de Israel. É por isso, eu só quero isso, eu só canto isso. Tem uma canção do Alessandro Vilas Boas, irmão, que ele diz, o que eu quero é parar de pensar em mim. O que eu quero é cantar a velha canção que diz, mais de ti, menos de mim, mais de ti. Irmão, se a canção não for essa, eu não quero cantar. Por que, Lucas? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Verso 19, verso 20, perdão. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus, em Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Primeira característica, pessoas que andam samoditando, cantando hinos espirituais. Segunda característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é sempre grata. Tomás de Aquino, um grande filósofo e teólogo, ele vai dizer que é o primeiro. Ele fala sobre 5 filhas da inveja. Esses dias eu até postei uma das filhas da inveja no meu Instagram, de uma frase que ele colocou. E a primeira filha da inveja que ele diz é a murmuração. Eu fiz uma live só falando sobre murmuração, irmão. A murmuração é terrível. A murmuração são coisas de pessoas almáticas, infelizes. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo: Deus, o que você fez não é o suficiente. Quando nós murmuramos, nós dizemos: Deus, o que você está fazendo para mim não me satisfaz. A primeira filha da inveja é a murmuração, porque reclama daquilo que nem possui. Tem pessoas que não têm um grande carro, mas o que tem reclama. E a minha escritura vai dizer que Jesus, na noite que foi traído, comeu o pão e deu graças a Deus. Nós celebramos sempre a ceia aqui, que nós precisamos aprender a agradecer a Ele. Agradecer pelo que, Lucas? Pelos vales. Agradecer pelas faltas. Agradecer pela abundância. Porque o nosso Deus é o Deus de monte, mas também é o Deus de vale. Agradecer a Deus pela abundância, mas também pela escassez. Agradecer andando gratos a Deus por tudo em Cristo Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não reclama, irmão. Eu te convido a andar com uma pessoa tomada pelo Espírito, e eu duvido que ela vai reclamar. Ela é sempre grata a Deus. Está dizendo: Deus, obrigado por isso. Mas não aconteceu nada, mas eu sou grato. Lucas, você falar isso porque esses dias eu estava ministrando, uma moça me parou. Ela era da célula, ainda bem que ela saiu. Não dava, irmão, eu tentei ajudar. E eu estava ministrando, falei sobre João 14, numa casa de paz, algo poderoso. Num culto no lar, perdão, culto de ação de graças. E aí eu preguei, cara, foi poderoso. Gente que estava no crime voltando para a presença de Deus, chorando. Cara, foi um alvoroço na família. Aí eu terminei. Aí ela olhou para mim e ela falou assim: é lindo ver você pregar, mas você só prega assim porque você tem tudo que você quer. O que as pessoas não entendem é que a gratidão não tem a ver com aquilo que eu possuo. Na verdade tem a ver, mas não é nada terreno. Lucas, por que você anda sorrindo, agradecendo sempre a Deus? Porque Ele me salvou, porque Ele redimiu a minha vida, Ele me trouxe uma redenção eterna, Ele me deu uma família, Ele me deu algo que eu nunca imaginaria ter. Ele me deu o espírito da promessa, eu estou cheio dele. Isso é suficiente para mim, nada mais me importa. Pessoas gratas, irmão, elas reduzem o tempo da promessa. Um tempo de 40 anos, de 40 dias começa a durar 40 anos, por conta da murmuração. E a Bíblia diz que a promessa que retarda adoece o coração. A promessa que demora torna o coração triste, um coração vazio, por conta da murmuração. Lucas, eu quero andar cheio do Espírito Santo. Então aprenda a andar cantando, samoditando a Ele. Já percebeu que você está no meio do culto, você esquece da conta? Você esquece da vizinha que fala mal de você, do parente que te xinga, você esquece disso? Na verdade, se você estiver aqui e a pessoa estiver junto, você abraça, você ora por ela. Isso é andar cheio do Espírito Santo, querido. Deus quer isso de mim e de você, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, em todas as áreas que nós estivermos envolvidos. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Atos capítulo 4, verso 31. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Vamos lá. E tendo orado, moveu-se ao lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Lucas, uma pessoa cheia do Espírito Santo faz o quê? Tem ousadia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem ousadia. A Bíblia diz em 1 Timóteo que o Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem, um espírito de ousadia, um espírito de equilíbrio. É por isso que nós temos que ser ousados com Deus, irmão. Eu aprendi com a minha pastora, de vez em quando eu digo: Dê, a gente tem intimidade, eu digo: Dê, eu queria fazer isso, mas não tem dinheiro. Ela diz: Lucas, o que é caro para Deus? É por isso que uma das frases, irmão, que marca a nossa vida é: ouse sonhar.
Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. O que você tem, você já precisa uma palavra e o Espírito. O resto Ele pode fazer, Ele pode mover os céus e a terra. Uma pessoa cheia do Espírito Santo anda debaixo de ousadia. Qual que é o seu sonho? Em quanto tempo você quer viver esse sonho? Não, Lucas, mas na realidade eu acho que 5 anos tá bom. Então reduz para 2. Reduz para 5 meses. Por quê? Porque Deus te deu um espírito de ousadia para você sonhar, para você avançar, para você viver aquilo que Ele tem para você. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que canta hinos, uma pessoa que dá graças, uma pessoa que tem ousadia. Verso 32, Atos 4:32. E era um só coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todos as coisas lhe eram incomuns. Mais uma coisa que nós precisamos aprender, terceira, me perdi já na conta, mas vamos lá. Depois de ousadia, o que nós precisamos aprender? Que pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas generosas. Você percebeu que quando você chegou na igreja você não queria dizimar, não queria ofertar, não queria fazer nada? Você percebeu que se alguém ofertar um carro para o pastor, para você era um escândalo? Aí você começou a ser cheio do Espírito Santo. Aí Deus começou a usar pessoas para impartir unção sobre você. E você começou a dizer, cara, se eu tivesse um carro, dava para essa pessoa agora, porque agora você está cheio. Agora você está possuído pelo Espírito da promessa. Agora você está possesso por Ele. E o que há em mim em você? A generosidade. Não adianta, querido, querer nos dizer que você é cheio do Espírito Santo e você não é uma pessoa generosa. Eu não digo nem só em questão financeira, eu digo em questão de todas as áreas da nossa vida. Sabe o que é uma pessoa generosa? É o teu líder, que abre a casa toda sexta-feira para poder te alimentar espiritualmente. Porque não pensa em si propriamente, pensa sempre no próximo. É o pastor que passa horas estudando um esposo para poder alimentar a nossa vida. Por que isso, Lucas? A Sara estava comentando aqui. Por que vocês pagam para servir no encontro? Porque nós amamos, nós somos generosos. Nós queremos ver aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu estou cheio do Espírito Santo. É por isso que eu faço essas coisas. É por isso que eu me entrego dessa forma. Eu não penso em mim propriamente. Porque o reino é nosso. O Pai é nosso. O pão é nosso. Atos 6, verso 8. E Estevão, cheio da fé e do poder, estava cheio do Espírito. O que ele fazia? Prodígios e grandes sinais entre os povos. Você percebeu que tem uma série de características antes de chegar em sinais e maravilhas? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo também faz prodígios, irmão. Ele ora e a pessoa é curada. Ele ora, a enfermidade sai, os espíritos malignos são expelidos, o casamento é restaurado, coisas poderosas acontecem. Mas não adianta ter sinais, prodígios, maravilhas, se não tem cânticos a Deus, se não tem graças a Deus. É que eu não li o verso todo 25 de Éfeso para a gente agilizar, mas é nesse mesmo capítulo que a Bíblia vai dizer, depois que nós lemos no verso 19, de graças a Deus, a Escritura vai dizer: e vós maridos, amem as vossas esposas. Vossas esposas sejam submissas aos vossos maridos, como a igreja é de Cristo. E esposos, amem a esposa como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Eu estou cheio do Espírito Santo. Posso perguntar para sua esposa ou não? Eu estou cheio do Espírito Santo e agride ela verbalmente, psicologicamente. Você não está cheio do Espírito Santo, você está emocionado no meio da igreja, no meio do culto. Pessoas cheias do Espírito Santo sabem dar devida honra à família, à esposa, a mulher que consegue ganhar o marido sem precisar falar uma palavra. 1 Pedro capítulo 2 diz: mulheres, não precisam do vestuário lindo, ganhem os vossos maridos na sabedoria, ganhem os vossos maridos na procedência cotidiana. É dessa forma que nós ganhamos. Eu ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com repré, com canassúbia, com manto, com mistério que tem aqui na igreja. Tem a ver com o que nós fazemos quando nós saímos daqui. Agora o discernimento espiritual de muitos começa a aumentar, irmão. Eu vejo no meu espírito como se fosse um termômetro. Pessoas que achavam que tinham homens que eram homens de Deus, e já está começando a dizer: não é tão assim.
Já não é dessa forma. Querido, se você não honra a sua esposa e você quer pregar a palavra, por favor, pregue primeiro na sua casa. Pregue primeiro para ela. Na minha casa a gente tem um sério problema, irmão. Minha esposa fala para mim, para de pregar. Você é chato, cara. Eu digo, eu preciso falar. Eu preciso de um ouvido. Lá em casa quem precisa do ouvido é a esposa, não é o marido. Geralmente a mulher quer contar os problemas, né? Eu só quero contar coisa que eu aprendi no dia a dia. Então nós precisamos aprender isso. Pessoas cheias do Espírito Santo, as características são diferentes. Não se iluda com uma performance no altar, irmão. Nós já vimos de pessoas que estavam aqui, pessoas viciadas em pornografia, que Deus curava, que Deus libertava, que Deus fazia coisas poderosas, mas não estavam sendo aprovadas por Deus. Atos capítulo 6, versículo 10. Olha que foto bonita. Que isso, varão? Gostou, Vasco? Varão da foto. Verso 10. E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa sábia. Posso dar um conselho espiritual? Posso ou não posso? Pega essa chave e leva para tua casa, irmão. Ingere ela, ora a Deus. Coloca a cabeça na Bíblia, João 14. A Bíblia diz que o Espírito da promessa que Jesus enviaria, Ele nos ensinaria todas as coisas. Sabe aquela prova na faculdade que você tenta entender e você não consegue? Aquela matéria na faculdade? Peça para o Espírito Santo te ajudar. Ora a Deus, fala, Deus, agora eu vou estudar. Coloca um cântico na sua casa. Eu duvido que o Espírito Santo não vai te ensinar. Irmão, o Espírito Santo já me deu resposta de provas. Acredite se você quiser. A gente não conta umas experiências porque parece que é mentira. Porque pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas sábias. Tem gente que fala, Lucas, você é sábio. Eu digo, eu não sou sábio, eu sou cheio do Espírito. Sou tomado, eu sou dele, eu pertenço a ele e a mais ninguém. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo, é uma pessoa sábia. Prova é que em Atos capítulo 6, a Bíblia vai dizer que as viúvas começaram a reclamar que não estavam mais chegando mantimento na casa delas. E elas estão dizendo, vocês estão esquecendo das viúvas. E alguém teve uma ideia sábia. Porque estava cheio, possuído pelo Espírito, e disse, vamos fazer o seguinte, não é justo que os apóstolos abandonem a mesa, abandonem a oração e a palavra, perdão, e tenha que sirvar a mesa. Isso não é justo, vamos fazer o seguinte, vamos levantar homens. Quem são esses? Os diáconos. Como que tem que ser esses homens? Sábios, cheio de conhecimento, cheio do Espírito Santo. Porque pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas sábias. Ô Lucas, você está querendo dizer o que com isso? Que eu creio nessa igreja, que os diáconos, Laércio, serão cheios de autoridade, de poder e de sabedoria. Porque é isso que o poder do Espírito Santo faz, nos dá sabedoria. Querido, eu posso te falar uma coisa? O Espírito Santo quer te ensinar a ser um bom pai, a ser uma boa esposa. Eu aprendi a minha vida inteira, eu ouvia a minha mãe dizendo, desculpa pelas minhas falhas na maternidade, eu não vim com manual de instrução. É porque ela não leu a Bíblia antes disso. Porque a Bíblia te ensina a ser bom pai, a ser bom esposo. O Espírito te convence, o Espírito te ensina. De vez em quando você vai ajoelhar para orar, o Espírito vai falar, levanta e vai brincar com seu filho. Escandaliza para alguns, porque tem pessoas que não conhecem o Espírito Santo e acham que isso é irreal. De vez em quando você vai querer orar, vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai falar, vai para sua casa, vai ficar com a sua esposa, porque ela precisa de um abraço, ela precisa de um carinho. Porque pessoas que são cheias do Espírito Santo são cheias, dotadas de sabedoria. Chega, irmão, de ficar manchando a imagem na igreja, achando que crente é ignorante. Pessoas que pensam, é crente, é grosso, é ignorante. Digo, não, se eu fosse ignorante eu não estava na igreja, eu estava em qualquer outro lugar. Eu estava em qualquer universidade, acreditando no Big Bang. Eu não creio nisso. Eu creio na palavra, eu sou uma pessoa inteligente. Eu não creio no evolucionismo. Eu creio na criação de um Deus soberano que criou o homem e a mulher. Atos 13:52. Mais uma característica.
Atos 13:53. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. Você consegue dar um sorriso para alguém que está perto de você aí? Vê se ele tem cara de alegre, vê se ela tem cara de alegre, vê se ela tem cara de alguém que está cheio do Espírito Santo. Queridos, precisamos aprender com essas características o que anda cheio do Espírito Santo. Pessoas pensam no profetismo, mas você não reclama, irmão, você está cheio. Ah, mas eu não faço isso. Mas tem tanta gente que prega, irmão, e não sabe agradecer a Deus, não sabe cantar um hino, um salmo a Ele. Tem tanta gente que prega a palavra e reclama, irmão, e você não, você está cheio. Você está sempre grato, você está sempre cantando louvores a Ele, você está sempre agradecendo a Ele, está cheio de sabedoria, sabe como conduzir o filho ao altar, sabe como conduzir o esposo, irmão. Eu nunca vi mulheres mais sábias do que nesse ministério. Tem mulheres que estavam aqui, o marido vinha para a igreja não querendo nem saber do reino, hoje é pai de multidão. Tem esposos que não querem nem estar sentado nessa cadeira, mas a mulher com sua sabedoria trouxe o marido para o altar e está levando para o encontro. Se isso não é ser cheio do Espírito Santo, é o quê? Se isso não é ser tomado pelo Espírito, é o quê? O Espírito Santo não vem fazer você apenas rodopiar e te dar dons, não. Porque os dons não é para te aprovar, o dom é para edificar a igreja. E não adianta você edificar a igreja com a sua casa em ruína, não adianta. Precisamos aprender isso, irmãos. Eu estou cheio do Espírito Santo e não perdoa. Eu vou falar, Jesus. Ah, mas fulano não merece. Você merece ser perdoado por Deus. E você é perfeito. Alecrim dourado do reino de Deus. Só você é perfeito. Ah, mas fulano errou comigo. É, você erra com ele todo dia. E todo dia tu pede perdão e ele perdoa. Você está sendo pouco amado para perdoar pouco. Porque a Bíblia diz que quem pouco é perdoado, pouco ama. A Escritura diz, Mateus capítulo 5, no Monte da Benfeitude, Jesus vai dizer: se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, não somos dignos do reino de Deus. Lucas, eu quero é justiça. O que eu quero é que Deus pese a mão. Você não conheceu o reino ainda, querido. Tu precisa nascer de novo, você precisa entender o que é o reino de Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías 64 que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nós não sabemos o que é justiça. Sabe o que é justiça para o reino de Deus? Me pergunte o quê? Me pergunte o quê? Me pergunte agora fazendo um biquinho. Sabe o que é justiça no reino de Deus? Justiça é alguém que não consegue pagar sua própria dívida. O pai manda alguém que não tem erro nenhum, não tem falha, não é encontrado falha nenhuma nele, e dizer: ele vai morrer por todo mundo. É eu e você não conseguir pagar a nossa própria conta, olhar para a cruz e dizer: alguém pagou as minhas dívidas. Porque o meu patrão era o diabo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele pagou minha conta, ele se entregou para mim. Isso é justiça no reino de Deus. Não tanto que nós merecemos. Nunca foi sobre obras, nunca foi sobre o que eu sei fazer. Não, não é sobre isso. É com ele, tem a ver com ele. A Escritura vai dizer que Caim matou Abel. Caim matou Abel, o sangue de Abel clama por justiça. A Escritura vai dizer que Deus colocou um sinal em Caim e diz: quem matar Caim vai ser muito pior do que a morte de Abel. Deus estava protegendo Caim? Não. Sabe o que Deus estava querendo fazer? Acabar com a mortandade que havia na terra. Se alguém matar Caim, alguém vai querer matar quem matou Caim, e isso nunca vai acabar. Essa é a minha e a sua justiça. Fez mal para mim, tem que fazer mal também. Sabe quando acaba o mal? Nunca. Só propaga mais, só frutifica mais. Aí Jesus veio ensinando: Pedro, mestre, até quando nós devemos perdoar? Até 7.
O mestre olhou para ele e falou: não, Pedro, não é até 7 não, é até 70. Não aprendeu não? Quer acabar com o mal? Faça o bem. Lucas, eu não consigo. Peça para o Espírito Santo te ajudar. Peça para Ele te auxiliar. Não adianta, querido, nós queremos guerrear com as armas do diabo. Não adianta, nós queremos guerrear com a arma do diabo. Lucas, qual que é a arma do diabo? A arma do diabo é discórdia. A arma do diabo é falta de perdão. A arma do diabo é carnalidade. A arma do diabo é a vingança. E você quer ficar guerreando com as armas dele? 2 Coríntios capítulo 10, primeiro não sei. Está escrito que as nossas armas não são terrenas. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para destruir principados, para destruir potestades. Lucas, como que eu faço então para eu acabar com essa guerra, para eu acabar com toda essa violência? Perdoando, dizendo: você tem direito de morrer, eu não vou te matar, porque eu também não tinha direito de viver, e Ele me perdoou. Lucas, mas você não sabe o mal que fizeram para mim, você não sabe o que fizeram para mim, e eu preciso me perdoar. Tomado pelo Espírito Santo, eu sou cheio do Espírito Santo, e não perdoou o fulano que falou mal, e não perdoou o pastor que não quis te abençoar para trocar de ministério. Lucas, eu perdoei, mas eu não esqueço, e dói, não perdoou ainda. Machuca, não perdoou ainda. Porque pessoas que perdoaram não tem problema nenhum, é livre. Pessoas que perdoaram é livre. Eu não sei você, mas eu sei que anda livre, querido. Eu sei que não anda com o rabo preso com ninguém. Eu sei que é você poder entrar e sair em qualquer lugar. Mas fulano não gosta de você, mas eu amo ele, eu não estou nem aí. Mas fulano falou mal de você, mas eu amo ele. Mas fulano fez isso, fez aquilo. Eu estou que nem o pastor Jonatas. Eu estou cheio do Espírito, cantando larará. Eu o amo, eu o desejo. E não tem problema, por quê? Porque se ele precisar de oração, eu vou orar por ele, eu vou orar por ela. Mas você não sabe o que fez, não tem problema, irmão. Quem aqui, em sã consciência, entraria num ringue com Anderson Silva? Quem tem coragem de levantar a mão? Não, eu entraria, com Anderson Silva eu entraria. Lembra do Anderson Silva? Acho que é 2014. Irmão, eu acordava de madrugada para assistir ele. Com o Aldo. É Aldo o nome dele? José Aldo. Cara, esse cara era um fenômeno. Quem entraria no ringue com ele? Eu entraria, irmão. Eu entraria. Com uma condição: que a guerra não ia ser nas armas dele. A minha guerra não ia ser nas armas dele. Não ia ser no boxe. Não ia ser no Muay Thai, no Jiu-Jitsu, não. Eu entraria no ringue com ele. Se fosse a competição de versículo bíblico, quem sabe mais? Por que, Lucas? Porque minhas armas não são igual a dele. Não adianta você querer guerrear guerras espirituais com as armas do diabo, com falta de perdão. Sabe o que você vai fazer? Você vai ficar entrando em conflito com o diabo. O diabo não, o Deus não te chama para você ficar guerreando assim com ele. O reino de Deus é assim, ó. Alguém tem que entender, o reino de Deus não é um confronto entre o diabo e o céu, entre o céu e o inferno, entre o diabo e Deus. Não, o Jesus, irmão, ele domina sobre tudo. A Bíblia diz que ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. O diabo não tem autonomia para nada. No dia que essa mão, a mão poderosa de Deus está sustentando toda a terra, o céu e o inferno. No dia que ele tira a mão, o diabo cai junto. O diabo é pobre, o diabo não tem lugar onde morar, irmão. Ele é adorado na esquina, numa bacia, porque ele não tem lugar para morar. Então nós não precisamos entrar nas guerras com ele, não, com as mesmas armas que ele possui. As nossas guerras, as nossas armas da nossa milícia são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, principados e potestades. Alguém crê nisso pode dizer amém? Qual que é a maior dificuldade do cristão? A maior dificuldade do cristão, irmão, é a guerra que o cristão vive. O cristão tem 3 inimigos. O cristão
Tem um inimigo que é a carne, o mundo e o diabo. Romanos capítulo 7, por favor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Porque o que eu faço não aprovo, pois não o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço não porque eu quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu mais que faço, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo está falando, irmão? Eu estou falando de Paulo. Eu estou falando do maior dos apóstolos que já existiu pós-Cristo, o cara que mais fundou a igreja. E ele está dizendo que a dificuldade para vivermos a vontade de Deus e cheios do Espírito Santo é o pecado. Lucas, quando que eu começo a pecar? Desde criança. Tem gente que pensa, a criança nasce bem e depois ela fica mal, a sociedade corrompe. Eu não creio nisso. Gênesis 8:21, a Bíblia vai dizer que nós somos pecadores desde a meninice, desde o nascimento. Discuti esse dia com a minha esposa, e eu disse, nós somos maus. Ela disse, mas as crianças não são maus. Eu falei, não é não, eu digo, Ela não é, eu falei, tira o brinquedo dela para você ver como ela é boa. Tira a chupeta da boca. Por quê? Porque o pecado habita, irmão, vem no combo. Você não escolhe nascer, você também não escolhe pecar, mas o pecado vem e te faz pecar, irmão. Pelo amor de Deus, só eu passo por isso? Até hoje? Achei que era só eu, achei que ia precisar de culto de libertação só para o Lucas. O pecado, e Paulo está dizendo, o que eu faço, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Quantos de nós vai sair daqui? Ou tem pessoas que já estão pensando agora, eu vou sair, eu vou ler a Bíblia inteira. Não, hoje eu vou orar, vou jejuar, vou dormir 3 horas da manhã, vou acordar 4, aí chega em casa, não faz nada disso. Aí fala, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu não vou nem abrir o Instagram. Aí chega amanhã, se perdeu no tempo. Paulo está dizendo, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Por quê? Porque eu fui vendido ao pecado. É por isso que há uma guerra dentro de mim e de você. Platão, ele já dizia isso, uma guerra entre o bem e o mal. Ele conta uma história, a história que havia 2 cachorros, um cachorro preto e um cachorro branco, e os apostadores apostavam para ver que cachorro ganhava, e cada semana um cachorro diferente ganhava. E nessa filosofia, perguntaram para Platão, falou, como você sabe quem é que vai ganhar? Toda semana você aposta e você acerta. Ele diz, é simples. Em uma semana eu deixo o cachorro negro alimentado e o outro passando fome, e na outra semana eu faço o contrário. Um passa fome e o outro fica alimentado. Por quê? Porque sempre vai vencer quem está mais forte. Posso falar uma coisa para você, irmão? Não tem nada de errado você sentir vontades carnais. O problema é você dar luz ao pecado. Esse é o problema. Não, Lucas, que isso? Eu sou espiritual, eu sou líder de célula. Eu só quero orar 24 horas por dia. Para de mentira, irmão. A gente já denunciou uma música que a gente cantava que era uma mentira. Eu acordo apaixonado, passa o dia, tinha mentira, você acorda querendo dormir de novo. O despertador toca, você quer atacar o despertador lá embaixo do travesseiro de novo. Não é revelação não, irmão, isso é verdade, isso é dia a dia. Mas o mal que nós queremos fazer, que nós não queremos fazer, nós fazemos. Por quê, Lucas? Porque é o pecado que habita em nós. Entendi agora. Então a culpa é do pecado, estou de boa. Não, irmão. Tiago 1:14. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, o seu desejo exorbitante. Pois havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Lucas, o que eu faço então? Não ceda ao pecado. Tales já dizia, todo dia o pecado vem, me chama.
Todo dia vem a tentação, me chama, mas eu escolho Deus. Eu ainda escolho ser amigo dEle. Eu ainda escolho agradar o meu Senhor. Eu ainda escolho andar com Ele. Eu ainda escolho viver com Ele todo dia. Nós citamos versículos aqui que muitas das vezes não compreendemos. A Escritura diz que a alegria do Senhor é a nossa. A alegria de quem, irmão? É a tua força. Força contra o que, Lucas? Contra o pecado. Quer agradar a Ele, quer tirar um sorriso do grandão da Galileia, como diz Júnior Trovão. Seja forte. Deus não está feliz quando você apenas roda no manto, quando você prega e faz boas ou não. Deus está feliz também quando você nega o pecado. Você diz: eu não vou ceder. Eu tenho direito de vingança, mas eu não vou fazer isso. Eu vou perdoar. Eu tenho o direito de não querer abraçá-lo, mas eu vou abraçar. Eu tenho o direito de querer xingá-lo, mas eu não vou ofender. Eu tenho o direito de beber todas, mas eu não vou fazer. Eu tenho o direito de adulterar, de trair, de fornicar. Eu não vou fazer. Por quê? Porque eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo dEle. Eu escolho agradá-lo. O que eu faço então, Lucas? Guerrei e vence essa guerra, irmão. Porque a carne quer o pecado, a lei da atração. A carne quer coisas terrenas, quer alimentar coisas terrenas. Mas Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 1, verso 21, o viver é Cristo. Alguém tem que crer nisso aqui. Viver é Cristo. Ah, eu estou pecando, eu tenho um desejo demais, eu vou ceder, não cede. Viver é viver Ele, irmão. É cheirar Ele, é comer com Ele, é andar com Ele. E morrer é lucro. Precisamos aprender isso. Quem anda cheio do Espírito Santo tem que vencer a carne. Não, Lucas, mas pessoas carnais são só aquelas, não é nada, irmão. Tem um monte de gente carnal no nosso meio. Abre Gálatas 5,19, eu já vou acabar. Porque as obras da carne são manifestas nos quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, tira foto, quer ficar mostrando o corpo, lascivo. Ah, mas eu estou na igreja, mas é lascivo. Ah não, mas a fulana passou, eu só olhei. A Bíblia diz em Mateus 5, se você olhar e desejar no seu coração, já adulterou, pede perdão para Deus. Não, é só pessoas que... Não, tem pessoas dentro que faz isso. Adultério, traz no coração, traz na mente. Idolatria, tem um monte de idólatra dentro da igreja. Adorava a estátua, agora adora a pastora, agora adora... Quem vai pregar hoje? O Espírito. Quem vai cantar hoje? O Espírito. Ele não é suficiente. Ele não é suficiente. Não precisa mais dele, precisa do pastor tal, precisa do cantor tal. O Espírito não precisa mais. Cheio de pessoas. Não, mas é que eu admiro. Aí depois sai por causa do pastor que quer falar que era admiração. É idolatria. Se não existisse idólatra, muitos verificados já tinham sido retirados do Instagram. Não, Lucas, não é idolatria. Não, isso é por causa da igreja, é por causa do pastor depois. Sai falando mal do pastor. Por quê? Porque em vez de estar Deus no trono do seu coração, estava o pastor tal, estava a igreja tal. A IAP não é, irmão, seu bezerro de ouro. Os pastores dessa casa não são seu bezerro de ouro. Ninguém tem poder da morte e da ressurreição, só Cristo tem isso. Sempre amei o pastor Jonatas, admirei ele até o fim, admiro ele até o fim. Tenho uma aliança com ele. Mas um dia no discipulado eu descobri quem era o Deus dele. Nunca mais eu quis saber dele. Eu descobri o Deus dele, eu disse, eu vou buscar isso. Dá pra achar, dá pra achar. Eu vou buscar. Marcos Feliciano já disse aqui, eu nunca vi um homem que mergulhou no rio de Deus e tocou até o chão. Eu estou comprometido. Eu vou mergulhar até o fim. Até eu tentar encontrar alguma coisa. Até eu tentar encontrar alguma pérola lá no fundo do mar. Eu estou comprometido com isso. Pessoas idólatras da igreja. Mudou o santo, agora adora o pastor, agora adora... Não, Lucas, que isso? Salmo 115, o salmista vai dizer. Adoram homens, adoram estátuas, que tem olhos, mas não vê,
boca, mas não fala, pé e não anda, e torna semelhante àqueles que o adoram. Tem gente que parece com o pastor, mas não parece com Cristo. Vou falar, porque imita o pastor e não imita o caráter de Cristo. Sabe todas as falas do pastor, mas não sabe nenhuma fala do Paulo, de Pedro, de Judas. Judas também tem livro na Bíblia, irmão. Por quê? Porque é idólatra. Acorda às 5 da manhã para ver o youtuber tal. Esses dias, Lucas, quem você escuta no YouTube? Eu escuto o pastor Jonatas, eu escuto o Joás Mota, Rafaela, Celso, Bia Soares. Eu escuto esses homens. Preciso de mais o quê? Não é idolatria, não é sim, irmão. Aí vai ver o pastor tal pregar, aí é que nem a estátua, tem olho e não te vê, tem mão e não te apalpa, não te toca. Por quê? Porque está adorando o pastor lá do YouTube. E pessoas que estão te alimentando semanalmente, você não consegue dar a devida honra. Não conseguimos dar a devida honra. Por quê? Porque é idólatra. Feitiçaria, tem um monte de feiticeiro na igreja. Eu vou falar, irmão. Sobe no monte, queima a oração e está falando, Deus está recebendo. Deus está recebendo o que? Isso é feitiço. Para de ser feiticeiro. Eu só vou orar se for no monte. Para quê? Deus não está no teu quarto, não. Deus não está na igreja. Na sala de oração não vem. Depois quer ficar dizendo, eu vou subir o monte. Mas para de ser feiticeiro, irmão, achando que é o monte que faz alguma coisa. O monte não faz nada, é o Deus do monte. Não é Betel que faz alguma coisa, é o Deus da casa que faz todas as coisas. Inimizade, um monte de crente que fica fazendo inimizade, vem espalhando fofoca. Canal, contenda, ciúme. Fulano está pregando e eu não. Fulano está cantando e eu não. Fulano está nos voluntários e eu não. Fulano está de obreiro e eu não. Para de ser ciumento. Não sabe chorar com os que choram, não sabe se alegrar com os que se alegram. Bem-vindo ao reino, isso aqui é palavra de verdade, irmão. Aqui ninguém vai encher o teu ego. Aí ninguém vai querer colocar a mão no seu bolso para querer pegar o teu dinheiro. Aqui nós está aqui para te libertar, para transformar o teu caráter, para te ensinar a ser cheio do Espírito Santo. Iras, peleja, dissensão, heresia, um monte de herege, invejas, um monte de invejoso. Eu não estou falando da IAP, eu não estou mandando indireta para ninguém, eu estou pregando a palavra, irmão. O que acontece está dentro do ser humano. Eu não estou falando que está em fulano de tal, não, está em todo mundo. Estou mentindo? O que nós não podemos fazer? Dar luz a isso. Você acha que a inveja não bate, irmão? Mas logo o Espírito fala, se alegra. Se alegra. Eu sei o que é isso. Se Jesus estava orando por um rapaz, Deus falou para mim, pode falar para ele que ele vai começar a contar todas as, ele vai começar a contar todas as conquistas dele. Eu vou começar a fazer dele um conquistador. Irmão, passou uma semana, um iPhone 14. Ganhou. Passou 2 semanas, ganhou um carro. Passou mais não sei quantos dias, a mãe dele estava aqui no culto. Eu digo, meu Deus do céu, estou anos aqui, estou andando a pé até hoje. Vem andando, volta andando das crianças. Jesus amado, você acha que a inveja não bateu? Mas logo eu mato ela. Digo, cala a boca. Carne, quem manda aqui é o Espírito, quem governa é o Espírito. Eu ainda me alegro com os que se alegram. Eu ainda choro os que choram, porque se aconteceu na vida dele, Deus é poderoso para fazer abundantemente além da minha vida também. Homicídio, bebedice, glutonaria é pecado, irmão. Comer além da conta é pecado, irmão. Disso ninguém fala. Crente não bebe, mas come, pecado. Isso é pecado. Lucas, o que eu vou fazer então? Imitar Cristo. 1 Coríntios 11:1, coloca aí por favor. Já vou encerrar, passei do horário. Culpa da Sara e do Eric. 1 Coríntios 11:1, olha o que Paulo está dizendo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Lucas, como que eu faço para vencer tudo isso? Imite a Ele. Imite a Ele. Fica tranquilo, irmão, em breve
E bem breve, essa vontade carnal vai passar. A malícia vai passar, os ciúmes vai passar. O que vai acontecer, Lucas? Essa carne corruptível vai se revestir de corruptibilidade. Essa carne corruptível vai se revestir de corruptibilidade. E o que vai acontecer? A Bíblia vai dizer que nós vamos se assentar com Ele nas regiões celestiais. Nós vamos se encontrar com Ele nos ares. Uma nova Jerusalém nos espera. E lá não haverá morte, lá não haverá choro, lá não haverá dor, meu Deus do céu. E a voz do reino espiritual é: onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inverno? O teu aguilhão. Tragada foi a morte pela vitória. Aguenta firme, irmão. Lucas, você não está entendendo. O pecado vem, o pecado me quer. Aguenta firme. Ramantura labaxeira labás. Não despreze a cruz, aguenta firme. Aguenta firme, líder. Aguenta firme, evangelista. Aguenta firme, pastores. Aguenta firme. Vai ter uma recompensa eterna. Deixa mais ser a fé que o Pai te deu nome. Ora mantura la baixeira la paz. Não despreze a cruz. Não despreze a sua cruz, irmão. Não despreze a cruz. Lucas, está difícil, não despreza. Lucas, você não está entendendo, não está aguentando mais. Não despreza a alegria dele. É a tua força, é você forte, é você resistindo. Humilhai-vos debaixo da mão potente de Deus. Resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. O romanchora la paz. Primeira Coríntios 15:58, perdão. 1 Coríntios 15:58. A Bíblia diz que aquilo que é corruptível vai se revestir de corruptibilidade. Essa carne carnal, nós vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado na eternidade. E olha o que Paulo está dizendo aos irmãos de Coríntios: portanto, meus amados irmãos, Vila Matilde, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa, meu irmão. Há uma recompensa para mim. Que recompensa é essa? Já foi dito aqui. Ele já preparou morada. Agora ele só está preparando um lugar. Tem um lugar lá reservado na eternidade. O primeiro é meu, irmão. O primeiro lugar é meu. Não sei se você está crendo nisso. Não sei se você está debaixo dessa palavra. Mas Deus está dizendo para você: aguenta firme. Aguenta firme, que haverá uma recompensa para nós. James Huston, um grande teólogo, professor inglês, estava dando aula para Ricardo Costa. Foi um pastor, é um pastor de Brasília. E a história vai dizer que James Huston, ele estava dando um seminário na Inglaterra. E junto com o Ricardo Costa, alguns homens muito importantes, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, fazia parte da mesma turma que ele, como C.S. Lewis. E ele estava falando sobre 1 Coríntios 11:1. E James Huston dizendo: nós precisamos imitar Cristo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E uma igreja omissa que está dizendo: não olha para mim, olha para Ele. Nós estamos dizendo: olhe para nós, porque nós estamos imitando Ele. Ricardo Costa parou e falou assim: ô James, nós temos intimidade. Me tira uma dúvida, você não acha que soa com um pouco de soberba, de jactância, de prepotência essa fala? Eu não teria coragem de subir no púlpito da minha igreja e dizer: me imite, porque eu estou imitando a Cristo. James Huston, muito sábio, olhou para ele e disse: Ricardo, se você não está imitando a Cristo, a quem que você está imitando? Se nós não estamos imitando a Cristo, meus irmãos, quem nós estamos imitando? Nós estamos sendo parecidos com quem? Estamos nos dedicando para ser semelhante a quem? Isso não é soberba, isso é um desejo ardente. Paulo diz: não que eu tenha alcançado, eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação, na qual eu fui eleito.
faço para imitar Cristo? Fazer tudo para a glória dele. Para que você trabalha, irmão? Para quem é o seu casamento? Para quem são seus filhos? Eu tenho diplomas na minha casa. E se Jesus quiser levar todos eles, está disposto. Eu não estou nem aí. Porque tudo que eu fiz, eu não fiz por um diploma, eu fiz para a glória dele. Para conhecê-lo mais. E vai ser assim até o final da minha vida. Tem um grande problema, irmão, que nós falamos contra a carne, e pessoas se levantam, e pessoas não concordam. Eu quero conjecturar uma história. Imagina que você está aqui no culto, está amarrado e repreendido 7 vezes. Chegou um ladrão na sua casa, você chegou na sua casa, portão aberto. Aí você, poxa vida, estava no culto adorando a Deus espiritualmente. Essas coisas acontecem porque o cara entrou, pegou tudo, levou tudo embora. Aquela TV de 50 polegadas, aquele PlayStation 5, aquele Jordan, aquele boné da Nike caro, levou embora. Aí você olhou e falou, e a Bíblia? Será que ele levou embora? A Bíblia ele não levou não, ele deixou lá. Aquele livro lá que você lê, que fala de Jesus, ele deixou lá. Aí você chega em casa, aí você olha tudo aquilo e você fala, poxa vida, levou tudo. Aí tem uma pergunta para fazer. Como que os filhos das trevas conseguem amar tanta coisa, ou conseguem amar as mesmas coisas que os filhos de Deus amam? Estou dizendo que é pecado, não tem nada disso. Agostinho de Hipona diz, eu postei esses dias, quer conhecer uma pessoa? Não observe o que ela é, o que ela tem. Observe aquilo que ela ama. O convite de Deus para mim e para você hoje: se apaixone por Ele. Deseje Ele mais que tudo. Esses dias eu estava orando, o Espírito Santo me ministrou e disse, Lucas, do que você gostava? Eu dizia, Deus, no mundo eu gostava disso, daquilo outro. O Espírito Santo falou para mim, se você não se entregar mais para mim do que você se entregava para essas coisas, você não sabe ainda o que é ter alguém no trono do seu coração. Se você gostava muito do seu namorado e você não consegue se entregar mais, passar mais tempo com Deus do que você passava com seu namorado, você ainda não se entregou a Jesus verdadeiramente. Então, se você amava um clube do coração e você não consegue se entregar a Cristo na mesma proporção que você se entregava a esse clube, você não sabe o que é amar Deus verdadeiramente. Se você amava carros, objetos, não sei, viagens, se você não consegue se entregar nessa mesma intensidade a Deus do que você se entregava a essas coisas, nós não sabemos o que é amar a Deus. Como é? Quem nós estamos imitando? Se coloque de pé, por favor. Em abril de 1912, John Harper, contemporâneo de Dwight Littlewood, pegou um navio da Europa em direção aos Estados Unidos. Ele tinha 2 filhas, Anne e Jessie, 39 anos e viúvo. John Harper estava naquele famoso navio chamado Titanic. Quando ele percebeu que o navio estava afundando, pegou um bote, colocou suas 2 filhas e disse para elas, Anne e Jessie, sejam salvas, vão para lá, o papai vai pregar a palavra. Aquele homem voltou no Titanic e começou a pregar a palavra para todo mundo que estava morrendo naquele lugar. Ele começou a pregar para todo mundo que estava ali. A história vai dizer que tinha um homem chamado George Henry, que esse homem estava se debatendo, morrendo afogado. John Harper deu um grito e disse, moço, você é salvo? E ele disse, eu não sou salvo. E ele começava a anunciar o que ele estava anunciando no Titanic inteiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
John Harper morreu. George Henry foi salvo por um pedaço de madeira que John Harper estava segurando. E começou a contar esse testemunho. E ele dizia, John Harper dizia para ele: moço, faz o seguinte, aonde você for e tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Você está querendo dizer o que com isso, Lucas? Onde está o nosso tesouro? Ele morreu pregando a palavra. Ele morreu não abandonando a cruz. Ele morreu firme, constante e abundante na obra do Senhor. Aonde está o nosso tesouro, querido? Escutei uma outra história esses dias de um pastor aqui brasileiro vivo. Pastor esse que tinha um cargo de relevância na Volkswagen, era um engenheiro elétrico. Esse pastor abandonou sua profissão porque Deus pediu para ele se dedicar ao ministério. Assim ele fez. Abandonou a sua área profissional. Tinha um filho. E ele dizia que o filho dele era amigo dele. Era mais que um filho, era um amigo. Ele ia para as missões, ele ia pregar em alguns lugares, ele ia com o filho dele. Ele sentava na mesa com o filho dele. E o filho dele pedia o mesmo café, vestia a mesma roupa, era idêntico a ele, era um amigo dele. Um dia o filho dele estava na casa de um primo, em uma férias, caiu de uma altura não muito alta, empinando pipa, morreu na hora. Esse cara foi no velório, chegou no velório, iam fechar o caixão do filho, o filho tinha uns 15 anos. E ele disse: eu só quero fazer uma oração antes. Não foi com essas palavras, mas foi nesse sentido que ele disse. Ele disse: Deus, o Senhor pediu meu trabalho, eu te entreguei. O Senhor pediu minha carreira, eu te entreguei. O Senhor pediu a minha vida, eu te entreguei a minha vida. O Senhor pediu meu casamento, eu te entreguei. O Senhor pediu meu filho, eu não vou negar. O caixão fechou e enterraram o menino. Preciso nem dizer como que ficou o clima do velório, não. O homem que exalou um bom perfume, amou a Deus acima de todas as coisas, ama a Deus acima de todas as coisas. Minha pergunta é: onde está o meu e o teu tesouro? Quanto nós estamos dispostos a ver a glória de Deus? Quanto nós estamos dispostos a ver? Lucas, você não sabe o que está acontecendo, minha célula não abandona a cruz, irmão. Não, mas é muito compromisso não abandonar a cruz, irmão. Não, Lucas, mas você não sabe o que está acontecendo, é muita viagem, é muito dinheiro. Não abandone a cruz. Tem recompensa para mim e para você. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida eterna. Feche os seus olhos. Selamos essa palavra, Senhor. Nós te honramos com a nossa vida no altar. Nos ensina a andar cheio do teu Espírito, Senhor. Nos ensina a andar cheio da tua presença, do teu poder. Eu creio uma igreja coberta, revestida pelo teu Espírito. Uma igreja que ama, uma igreja que é generosa, uma igreja, Senhor, que pratica a justiça. Uma igreja, Senhor, que renuncia ao pecado. Uma igreja que espera uma recompensa eterna, Senhor. Pessoas entraram aqui com questionamentos no coração, dizendo: eu precisava tanto de uma palavra, precisava tanto disso para uma situação. E a resposta é: seja cheio do Espírito Santo. Assim você vai vencer e você vai conquistar tudo que você precisa.